Vamos começar a falar do sadismo praticado pelos senhores brancos europeus sobre os negros no Brasil colonial. O sistema da escravidão foi desenhado para moer corpos humanos em troca de dinheiro, lucro rápido e por racismo. Dinheiro. A Europa precisava de mão de obra barata para colonizar as Américas e produzir açúcar, ouro, tabaco. O tráfico negreiro atlântico transformou corpos humanos em mercadorias lucrativas para as coroas europeias. Lucro alto. O comércio de escravos dava tanto dinheiro que mesmo se metade das pessoas morresse na viagem de navio, os traficantes ainda ficavam ricos com a outra metade. Racismo. Para poder lucrar com o comércio de pessoas sem peso na consciência, os europeus precisavam criar as narrativas de que aquelas pessoas não eram humanas da mesma forma que eles. Definia-se o negro como um ser sub-humano, geneticamente inferior e sem alma. Para a psicanálise, a partir do psiquiatra Frantz Fanon e da releitura contemporânea da psicóloga Grada Quilomba, a travessia transatlântica foi laboratório de uma engrenagem psíquica destrutiva. A travessia operava o que a psicanálise chama de despersonalização radical. O indivíduo era destituído de seu nome, de seus laços familiares, de seu modo de se vestir, de viver, da sua cultura. Ao serem catalogados e transportados como mercadoria nos porões, os negros e negras eram empurrados à força para o que o psiquiatra e filósofo Frantz Fanon chamou de zona do não ser. A zona do não ser trata-se de uma região existencial e psíquica onde o indivíduo colonizado, o negro, é desprovido de humanidade aos olhos do mundo racista, uma região de exclusão total. Nessa zona, as regras de existência não se aplicam. O sujeito negro não é visto como um eu, mas sim como um outro absoluto, um objeto ou uma mercadoria. Frantz Fanon, usando sua experiência na clínica psiquiátrica, explicou que essa zona gera um profundo adoecimento. Ele é visto como uma força de trabalho mecânica. O negro deixa de ser visto como um indivíduo com desejos, medos e intelecto. Bem, o bombardeio cultural e violento do opressor faz com que o colonizado internalize a ideia de que sua cultura, sua cor e sua existência são inferiores. Para tentar escapar do inferno da zona do não ser e ser reconhecido como humano, o negro é compelido a adotar as máscaras brancas. O que é isso? Falar, vestir-se e agir como o opressor. Porém, Fanon alerta que essa tentativa de assimilação é uma armadilha, pois o racismo estrutural nunca permitirá que ele acesse plenamente a zona de ser. A zona do não ser é o lugar onde o nome, a história e a alma do sujeito eram legalmente e socialmente apagados para dar lugar ao músculo e à mercadoria. Além do psiquiatra Frantz Fanon, há um consenso entre alguns psicanalistas de que o Brasil sofre um trauma não elaborado.
Vou citar alguns cientistas intelectuais que trataram sobre o racismo. Começando com Juliano Moreira, que viveu de 1872 a 1933. Ele foi psiquiatra, fundador da psiquiatria científica brasileira. Derrubou as teorias racistas da época, que associavam a pele negra à degeneração mental. Alberto Guerreiro Ramos, que viveu de 1915 a 1982, sociólogo e intelectual. Ele argumentava que as elites brancas brasileiras sofriam de uma alienação psíquica crônica, tentando imitar os padrões estéticos e culturais europeus, em um país miscigenado e de matriz africana. O racismo, portanto, seria o sintoma dessa neurose coletiva da branquitude. Lélia Gonzalez, que viveu de 1935 a 1994, antropóloga, filósofa e intelectual, explicou como o racismo no Brasil opera pelo esquecimento e pela negação de suas raízes africanas. Para citar alguns dos atuais, Lucas Veiga, psicólogo e escritor, que publicou o livro em 2023, Clínica do Impossível, como pessoas negras podem cuidar da saúde mental em um mundo racista. O título diz Clínica do Impossível porque, embora a clínica psicológica não possa fazer a extinção imediata da violência racial, ela tem a urgência de criar linhas de fugas, saídas, estratégias de sobrevivência para o sujeito negro. Lucas Veiga é responsável por popularizar e estruturar os debates da psicologia preta no Brasil. Citamos também a Isildinha Batista Nogueira, psicanalista, que lançou um livro em 2021 chamado A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Ela faz a articulação entre a clínica psicanalítica e o sofrimento decorrente do racismo. Quero destacar também 2 psicanalistas que levaram o Brasil ao divã. Joel Birman, psicanalista, psiquiatra e professor, conecta o sadismo histórico ao racismo atual com a tese de que o laço social brasileiro é estruturado a partir de um mecanismo psíquico chamado desmentido, Verleugnung, é uma palavra em alemão, me desculpe, mas se traduz desmentido. Em seus ensaios em 2021, Arquivos do Mal-Estar e da Resistência, e no artigo científico Desconstrução do Racismo, ele demonstra que a violência colonial e o sadismo da escravidão nunca foram elaborados pela nossa sociedade. Como resultado, essa crueldade histórica retorna sob a forma de humilhação cotidiana e eliminação dos corpos negros. Outro psicanalista é Contardo Caligares, que viveu de 1948 até 2021. No seu livro Hello Brasil, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira, publicado em 1991, ele aponta que, como o Brasil nunca fez um luto real ou uma responsabilização histórica da escravidão, o sadismo dos antepassados foi reprimido, mas não transformado. Na psicanálise, o que é elaborado conscientemente, ou melhor, o que não é elaborado conscientemente,
retorna na forma de uma compulsão à repetição. Sobre manifestações do sadismo atual, Caligares demonstra que a violência das polícias nas periferias, a tortura nos presídios e a indiferença das elites em relação à miséria das favelas não são acidentes modernos. São a atualização direta da relação entre o senhor de engenho e o escravizado. Bem, esse assunto a gente vai dar continuidade no próximo episódio. Até breve.